Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que escuta um desses vídeos, e ela dizendo que por ser portadora de transtorno bipolar, ela diz, eu já nem sei o que é ser normal. E eu fiquei curioso, pensando como essa é uma palavra complicadíssima em medicina e mais ainda em psiquiatria. Normalidade é um conceito estatístico, meramente estatístico. Ou seja, nós pegamos uma faixa de coisa e consideramos a faixa média, aquela é a faixa da normalidade. Então, quando nós avaliamos qualquer exame laboratorial, se estipula, por exemplo, um exame comum que a maioria das pessoas já fez algum dia, o exame de glicemia. Se estipula um valor mínimo e um valor máximo, é uma convenção. Clinicamente se discute se chega a um limite mínimo e o máximo. Abaixo do limite mínimo nós chamamos de hipoglicemia, acima do limite máximo nós chamamos de hiperglicemia. Mas vamos supor que numa faixa entre 70 e 90, a pessoa esteja 75 ou esteja 85, não significa que seja um pouco menos normal e mais normal. Não existe esse conceito de relatividade dentro da faixa de normalidade. Quando o exame está normal, significa que está dentro da expectativa daquela faixa convencionada. Ah, mas o meu exame deu normal, mas deu para menos. Como é que pode ser dar normal e dar para menos? Deu mais perto do limite inferior. Mas não é um número fixo, é exatamente por isso que é flutuante. Porque nós não podemos estipular, na maior parte dos exames, um valor tão absoluto. Os valores são relativos. Mas muitas pessoas consideram que olham a faixa e querem ter a determinado exame está numa faixa e quer o máximo possível estar perto do limite superior, como houvesse uma normalidade maior, média, uma normalidade menor. Agora transponha isso para a psiquiatria. Veja que confusão causa. A normalidade em psiquiatria também é um conceito estatístico. É um conceito de maioria. A maioria, nós chamamos de qualquer conceito em psiquiatria, é estipulado em função da maioria. O padrão de comparação é a maioria. Então, se é um padrão de estatístico, nós temos uma faixa larga para considerar. E não existe, tal como não existe nos exames laboratoriais, uma pessoa mais normal, normal médio e menos normal, não existe na área psiquiátrica pessoas que são normais, muito normais, pessoas normais médias e normais pouco. Então, esse conceito de normalidade em psiquiatria não é uma coisa absoluta, não existe um ser humano normal. Nós podemos estipular, podemos imaginar, podemos supor, podemos hipotetizar o que seria uma pessoa, um ser humano, numa determinada cultura normal. Então, quando vamos pegar um exemplo prático, o que é uma reação ao luto normal? É a reação daquela cultura. Cada cultura tem uma forma diferente de lidar com o luto. Se nós pegarmos um exemplo banal, poucas pessoas atualmente no Brasil, eu diria raríssimas, quiçá nenhuma, vão a qualquer enterro de roupa escura, roupa de cor preta, como era o habitual na minha infância, roupa de luto. As pessoas iam ao enterro de luto. Hoje as pessoas vão ao enterro com roupas coloridas. Então, o padrão de normalidade hoje, vamos dizer assim, em relação à relação das pessoas com o luto, mudou muito de 50 anos para cá, de 60 anos para cá. Se nós pegarmos com outras culturas, como a cultura americana, o padrão é vestir-se de preto. Estranho é a pessoa estar colorido. Do mesmo jeito que, muito possivelmente, uma pessoa completamente de preto num enterro atualmente, ainda que seja de parente próximo, chamaria atenção. É isso daí que eu me refiro. O conceito de luto, por exemplo, não é absoluto.
ele depende de uma cultura, porque a reação à perda de uma pessoa é cultural, é religiosa, dentro da cultura social, dentro da cultura religiosa, e tudo tem que ser julgado sempre conectado com a média das pessoas daquela cultura. Então, quando em psiquiatria essa pessoa disse assim, eu já não sei o que é normal, o que é ser normal, talvez ela esteja pressupondo que seria uma pessoa que nunca tivesse nenhuma variação. O que seria uma pessoa sadia, a grosso modo, do meu ponto de vista? É uma pessoa em que a média dela é estável, em que as alterações dentro dessa média não ultrapassam determinados picos. Então, vamos imaginar o que seria um humor, como nós chamamos em psiquiatria, eutímico. Eu, em psiquiatria, em grego, é bom, timos é humor. O humor normal. O que seria o humor normal? É a pessoa que, na maior parte do tempo, ela está com humor que varia em função do ambiente proporcionalmente ao que acontece. Proporcional e adequadamente ao que acontece. Então, se algo eu ganho, eu fico alegre. Se eu perco algo, eu fico triste. Se algo me emputece, eu fico com raiva. Se algo me ameaça, eu fico com medo. Se eu estou diante de uma escolha grave na minha vida, eu fico muito ansioso, porque eu não sei, as perdas poderão ser grandes. Mas se eu tenho uma escolha a ser feita banal, eu tenho muito pouca ansiedade, talvez nenhuma. Ou seja, num padrão normal de humor, não é a pessoa que é invariável. Talvez isso é que seja o gancho mais importante. A vida não é rígida nem fixa. Só o mundo mineral pode ser fixo e rígido. Mesmo o mundo mineral é sujeito a mudanças, ainda que lentas. Mas o mundo animal e o mundo vegetal, o mundo chamado o mundo dos seres vivos, a característica principal da vida é a mudança. É a capacidade de reagir ao ambiente. Mas quando chega na vida mental, parece que a pressuposição do que é normalidade é a pessoa absolutamente que não interage com nenhuma situação. É inteiramente ausente de resposta afetiva em relação ao mundo. Talvez se aproxime muito mais a um problema do que a uma solução. Então, o que eu queria deixar novamente aqui é que quando a pessoa busca a normalidade, a primeira pergunta a se fazer é: em relação a quê? Qual é o padrão que você está se comparando para poder considerar normal? Pode ser desempenho sexual, pode ser relacionamento afetivo, pode ser sintomatologia ansiosa. Não existe algo absoluto. Sempre tem que ser contextualizado em psiquiatria. Vamos imaginar, novamente, eu fazendo uma caricatura exagerada. Caricatura é exagerada, eu estou exagerando a caricatura. Eu posso, enquanto eu estou meditando ou pensando sobre um problema, estar conversando comigo mesmo, ou como se dizia antigamente, falando com meus botões. Vamos imaginar que alguém passe e repita para outra pessoa: Tom está falando sozinho. Essa outra pessoa passa para uma terceira pessoa, para uma segunda pessoa e diz: você sabe que Tom está conversando sozinho? A cada pessoa que vai contando, essa informação inicial em que seria eu estar falando com meus botões, ou seja, pensando alto, discutindo comigo, pode virar uma descrição de uma sintomatologia psicótica alucinatória. Ah, doutor, o meu paciente, ele fala sozinho. Essa frase solta não tem significado clínico. Aliás, eu vou exagerar um pouco, mas eu não acredito que esteja sendo muito exagerado, não. Eu diria que raríssimas coisas em psiquiatria, por si só, a mera existência dela define alguma coisa. É a consistência, é a repetição e é a importância que dá o diagnóstico. Seria similar a uma pessoa chegar para um clínico e perguntar: doutor, eu tive uma dor de cabeça. O que é que o médico vai perguntar?
Como foi sua dor de cabeça? Assim, assim, assado. Se repetiu? Não, doutor. Tem quanto tempo que aconteceu? Tem 3 meses. De lá para cá? Não, não se repetiu. O que é que eu tenho? O médico vai dizer. A gente pode até investigar, mas não tem exatamente onde se basear para descrever, muito provavelmente. Vamos ver se as coisas se repetem para a partir daí nós criarmos um padrão. Medicina diagnostica por padrão. Se as coisas se encaixam dentro de um padrão, tem um diagnóstico. Enquanto não se forma um padrão, o médico não tem uma consistência para dar um diagnóstico. E o padrão se forma pela observação e pela repetição. Algumas coisas em medicina, um evento único, por exemplo, uma convulsão, é um evento sozinho que tem uma importância. Mas ainda assim, por exemplo, a epilepsia, ela é sempre definida como crises convulsivas recorrentes, porque uma única não define uma epilepsia. Tal como uma pessoa dizer, eu estou com síndrome do pânico. Bom, primeiro que essa palavra, como eu já disse outras vezes, vou voltar, ela tem múltiplas conotações no dia a dia, mas vamos imaginar que seja uma crise pânica. A definição de transtorno de pânico exige a recorrência. Porque um evento único, ele não tem consistência para o diagnóstico na maioria das vezes. Enquanto que no imaginário, parece que o psiquiatra, ao olhar aliás, esse fim de semana, novamente, uma pessoa me perguntou, estava numa comemoração, uma pessoa me perguntou, você está analisando as pessoas? Eu brincando, eu disse, não, eu não fui pago para dar diagnóstico, não posso ficar analisando ninguém. Como se o olhar do psiquiatra fosse capaz de identificar imediatamente, sem histórico, sem contextualização, o que é. Eu já me referi aqui a uma historinha de Maurício de Souza a respeito de como a interpretação pode deformar o fato. E como os fatos em psiquiatria, eles dependem sempre da interpretação, ou seja, de contextualizarmos e definirmos o que tem, o diagnóstico psiquiátrico se torna muitas vezes um terreno movediço. Espero que haja sido interessante para você, mas voltaremos a esse tema, de que normalidade não é um conceito absoluto. Não existe um ser humano normal, você não o encontra na fila do pão. Você encontra pessoas que podem ter vidas que sejam normais. Pessoas que na maior parte do tempo são estáveis, que quando tem um problema eles recuperam, mas que a média é mais ou menos como nós compararmos pessoas que trabalham com vencimento definido, com salário, e pessoas que trabalham por produtividade. Uma pessoa que trabalha por produtividade não pode ficar a cada mês contabilizando para saber se ganhou pouco ou muito, ele tem que considerar a média anual. Por quê? Porque o nosso ganho de quem vive de profissões assim é sazonal, é variável. Se der uma chuva em Salvador durante 15 dias, é possível que hoje com a internet tudo bem, as coisas podem ser melhor. Mas vamos imaginar presencialmente. As consultas presenciais cairão fundamentalmente. Imagina se eu imagino, esse mês eu não ganho nada. É diferente de quem recebe salário, que tem definido isso. A vida mental da gente, para ser considerada estável, é como uma pessoa que viva de produtividade e considera a sua média anual. Se a média anual ela se mantém estável ou crescente, ele sabe que a vida dele econômico-financeira está progredindo. Ele não pode considerar mês a mês como quem ganha vencimento, como quem ganha salário, em que aquilo é definido, aquilo é absoluto. Então ele sabe se é pouco, muito ou não. Mas quem ganha de produtividade ele tem que flutuar de acordo com a demanda. Flutuar de acordo com a demanda é exatamente a definição do que é ser sadio. Espero que esteja sendo interessante para vocês. Tchau.